A Sudantex é uma empresa onde eu tive a honra de trabalhar. Ela veio para cá na década de 60 e foi uma empresa que mudou a situação financeira de Teresópolis. O povo, de certa forma, adquiriu maior poder aquisitivo e a Sudantex, pelos recursos que ela oferecia, pela importância dela na área, ela nos deixou saudade. Saudade por várias razões. Pelo coleguismo, pela, como eu já disse, a importância da empresa. Se nós tivéssemos hoje uma réplica da Sudantex dentro das condições da Sudantex daquela época, né? E a Sudantex criou em Teresópolis mão de obra inexistente. Pessoas foram para Gávea, que era a Sudantex pertencia à Sociedade Anônima Cotonifício Gávea. Então as pessoas foram treinadas, não tinha mão de obra nenhuma aqui. Mandaram as pessoas para o Rio de Janeiro para serem testadas e nós tivemos aqui um afluxo muito grande de mão de obra especializada em todos os sentidos, né? E eu tive a honra de participar dessa Sudantex da época, né? Com os meus colegas, que eu tenho saudade de muitos deles. Uns estão vivos, outros já foram. E eu, nessa época, eu era um clerk. Clerk é o cara, tipo um cara que anota as coisas, etc e tal, e eu trabalhava na seção standard. A seção standard era onde determinava, como o próprio nome diz, os estándares de produção, né? E nós tínhamos naquela época, na época nós chamávamos do nosso, era o gerente que nós chamávamos do nosso chefe, que era o Mário Rios, cara extraordinário, cara fantástico. E nós tínhamos a nossa equipe, uma equipe também não tão menos extraordinária. Nós tínhamos o Laginestas, nós tínhamos o falecido Dirceu Lettieri, nós tínhamos o Gilberto Carvalho, nós tínhamos o Clênio Pinheiro, nós tínhamos outras pessoas que talvez eu tenha esquecido, e nós tínhamos na empresa pessoas que são inesquecíveis. Por exemplo, o Tião Aragão, né? O Tião Aragão, que era colega nosso, ele trabalhava mais com a parte de pessoal, né? E o nosso chefe era entusiasta do futebol. Eu tenho a impressão que ele nunca jogou bola na vida dele, então ele cismou de se dedicar ao futebol. E naquela época, hoje em dia você coloca as pessoas na empresa pelo QI, quem indicou. Naquela época, o que a gente sentia até hoje, na nossa seção principalmente, era o pessoal que jogava futebol. Esse tinha o currículo. Nós tínhamos o caso do Gatão, né? O Gato. O Gato era bom de bola. Laginesta, além da competência dele, um matemático extraordinário, era bom de bola. Aliás, tinha um apelido carinhoso dado pelo Mário Rios, de Falcão, né? E o que acontecia? Eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei. Hoje eu não pratico mais porque tem outros caminhos. Mas o que eu fazia? Eu dava cobertura, a pedido do Mário Rios, a esses eventos de futebol. Por exemplo, tem futebol de salão na Praça Olímpica. Eu ia à Praça Olímpica com uma Yashica B, caixotinho, e fazia minhas fotos, a pedido do Mário Rios, e pela satisfação de fazer aquelas fotos, né? E aqui também fiz muitas fotos. Nós tínhamos aqui um alemão, que eu não me lembro o nome dele, que era o fotógrafo oficial, né? Se eu não me engano, é o Sr. Nielsen. Sr. Nielsen. E o que acontece? Nesse tempo, como a Sudantex estava em evidência, tudo que acontecia em Teresópolis girava em torno de Sudantex, de uma forma ou de outra. Então, como não podia ser diferente, tendo em vista a vinda da seleção brasileira para treinamento no Comari, eles foram convidados, os jogadores, a equipe toda, a visitar a Sudantex.
E nessa época, a Sonantex ofereceu para essa turma um agrado, seria um gift assim, de um corte de tecido, que era um tecido famoso, o famoso Nycron, né? O tal que não encolhia nem amarrotava. Foi feita a cerimônia de entrega de um produto Sudantex para os jogadores da CBD. Então, CBD, né? E como eu estava no meu trabalho por ali, eu participei junto, assim, estive ao lado desse pessoal de Amarildo, de Garrincha, de Pelé, e vi coisas curiosas, né? Eu me lembro muito bem que quando estavam entregando o tecido, o corte de tecido, o Garrincha virou para o Pelé e falou assim: "Ô Pelé, nós viemos aqui para ganhar pano, corte de pano." Aí o Pelé falou com ele, repreendeu de uma forma carinhosa, né? Ele era muito querido pela turma e gozavam muito ele também. E eles estavam do meu lado assim, né? E eu vi esse comentário. Então, esse eu não esqueço disso. Numa oportunidade dessas, eu fiz uma foto do meu amigo Tião Aragão, que era o jornalista da Sudantex, ao lado do Pelé e Garrincha. Tião Aragão, Pelé e Garrincha. Esse ônibus aqui era o último tipo na época, né? Era um ciferal. Eu cresci ouvindo meu pai contando essas histórias de Sudantex. Os antigos tem história também. Eles formaram ela aí. Eles formaram ela. Se eu entrasse aí, meu coração, acho que... Se o quê? Se eu entrasse aí, meu coração ia dar um pique. Se você entrasse aonde? Hoje? Não, hoje, o coração ia... da tristeza, viu? Mas por que tristeza? É da tristeza, cara, saudade. Ah, sim. Como o povo era feliz aqui, rapaz. Como o povo era feliz. Ah, era? Era, claro. Isso aqui era o maior avalista que um homem podia ter, trabalhar na Sudantex. Sabia? Durou um tempo, até que o mercado internacional interferiu violentamente e aí ficou muito cara a produção. Eu suponho que seja isso. Eu saí antes desse... Ah, eu não me lembro mais. Eu saí daqui foi 68, 60 por aí, eu não me lembro bem não. Eu não fiquei muito tempo aqui, mas fiquei o suficiente para ter saudades até hoje. Isso aqui chegava no final de ano, era festa direto. Você tinha uma cesta de Natal grande assim, cesta de vime, com tudo do melhor importado. Não é lata de sardinha não. Depois isso foi reduzindo para uma caixa de papelão e depois a história conta aí, né? Mas muita gente de Teresópolis se aprumou aqui na Sudantex. Tem cara bem de vida aí, empresários aí, que eles ganharam dinheiro trabalhando na Sudantex com economias e com indenização depois. Indenização pesada, muito pesada a indenização. A gente tem aí muitos caras aí, que aí em Teresópolis, que são comerciantes, são industriais, como Laginestra, né? E que trabalharam aqui dentro do Laginestra. Nós trabalhávamos assim, a mesa um perto do outro assim. Bacana, mas a estrutura, olha que beleza que é isso, olha que construção. Isso aqui foi feito, sabe por quem? Com a empresa Hoffman Bosworth, era a famosa HB, que fez isso aqui. Eu passei aqui, isso aqui era lama, gente. Lama, tudo lama. A gente passava naquela pontezinha ali, antes de fazer essa ponte aqui, para passar a carreta com as caldeiras, com a caldeira.
Negócio de maluco. Eu vi lá em casa uma foto da carreta, vi na internet, foto da carreta, uma carreta da Perfex enorme, com a caldeira em cima. Aquela caldeira, ela pertenceu a um couraçado, se eu não me engano. Eu não sei se foi um porta-aviões ou um couraçado americano, a United Merchants International, que era a dona da Sudantex. A United Merchants comprou as caldeiras, mandou para cá, mandou para Venezuela, mandou para Azul, na Argentina, né? E foi o que foi aproveitado, né, do navio, né? Veio tudo novinho para cá, tudo novinho, tudo novo. E a Sudantex comprou isso, deu trabalho para muita gente aí, né? Eu me lembro que os motores todos que vieram eram 440 volts. Ainda é, né? 440 volts. Porque você tem uma amperagem muito baixa. Com 440 volts a amperagem está lá embaixo. É pela metade. Então, essa caldeira aí, essa usina aí, ela tornava a Sudantex autossuficiente em energia. Não tinha, a estrutura de Teresópolis não tinha como. Aqui era, se eu não me engano, já era 60 ciclos, mas bem fraquinho. Não tinha estrutura, né, para aguentar. Aí colocaram a própria estrutura deles aí, grana em cima, milhões de dólares, emprego. Quando eu saí daqui, a Sudantex já tinha 1.200 empregados. Eu fui chapa 355. Esse espaço que está aqui, quando eu tinha meus 18 anos, isso aqui era o campo do 1º de março. Aqui passava a linha do trem, isso aqui era uma capoeira desgraçada, um matagal desgraçado. Tinha um sargento, não, mas naquela época é capoeira que eu estou falando, capoeira mesmo. Tinha um sargento aí que ele botava a gente ali na prefeitura, 6 horas da manhã, coluna por um, para cá atravessar o rio com um fuzil assim, para fazer instrução aqui. Frio desgraçado, às vezes chovendo. Nós atravessamos o rio 3 vezes, o tempo que eu servi, para cá, para o campo do 1º de maio. Ali passava a linha do trem, saía no túnel, o túnel que está fechado lá, e eu passava por aqui de bicicleta, dentro do túnel, na linha de trem, saía aqui aqui para onde é a rodoviária hoje, né? Aí depois veio a história que vinha a Sudantex para Teresópolis. O que os caras fizeram? Os caras começaram a construir, e aí soltaram a notícia, e todo mundo começou a se inscrever, não sei onde, não me lembro. Porque quando eu mandei, fiz uma ficha, mandei para cá, e 2 meses depois eu fui chamado, né? E eu trabalhava na Supergasbras. Supergasbras não, naquela época era Gasbras, Companhia Brasileira de Gás. Quando eu recebi aquele telegrama, eu fui o cara mais feliz do mundo, porque eu tinha arrumado um emprego. Entende? E aí fui treinado para isso, para trabalhar na Standard, né? E andava isso aí o dia inteiro, vendo tempo, vendo quebras de fios, enfim, para ver, para o Laginesta, em cima daquilo, calcular a produção. Porque o Laginesta, nós tínhamos um chefe aqui chamado Mário Rios, que era a cabeça. Ele era chefe meu do Laginesta, do falecido Gilberto, e tinha uma equipe ali que era uma equipe da Standard que era extraordinária. E o Laginestra, a minha admiração por ele, fora outros aspectos, era um desportista extraordinário, né? Jogava um futebol arrumado, jogava meu futebol de salão, né? E era muito inteligente, cabeça. Ele controlava a produção da Sudantex. Você sabe o que é controlar a produção da Sudantex? Como chefe era o Mário Rios, mas quem caía nas Anitas, a Anita era uma máquina que vinha da Suécia, não tinha computador.
especial era o da Ginestra. Espetáculo. As minhas informações, serviam para o Gilberto, que cuidava de custo, da Ginestra, da produção. As informações que eu dava aqui com base nelas, é que eles mexiam com o esquema de produção. De velocidade, de qualidade, de tudo. Né? Muito bacana, muito bacana. Dá saudade, gente. Sudamericana Textil. Por isso que tem M antes de T. Por quê? Sudamericana Textil. Ou Sudamérica Textil. E aí? Espaço, hein? Que espaço, hein? Que espaço. Fica aí, Paulo. O projeto dele é fazer shopping lá e aqui vai fazer são 20 prédios comerciais. Rapaz, Pai, tá bom de você falar aí. agora é o seguinte, eles têm que dar mais acesso aqui, essa ponte só não... Parece que já estão no projeto da ponte, abertura da ponte. Eu sou de antes dessa ponte aí, sabia? Passava naquela pinguela que tem lá embaixo. Deve ter trabalhado aqui no seu tempo com o Augusto, né? Claro, claro. Eu dou uma almoxarifada da T6, da T6. Vou deixar pra caramba. A filha dele trabalha na FESA lá, ele é colega lá, advogado. Raul também é apaixonado. É, o Raul é uma pessoa muito séria, um cara muito bacana. Raul Augusto. Gente que são apaixonados. Muito inteligente, muito inteligente. A gente, almoxarifado, precisava de uma trena, essas trenas amarelinhas que hoje tem por aí, naquela época não tinha aqui, só a Sudantex é que tinha. Então se você visse na rua um cara com aquela trena amarelinha aqui, Starrett, era Stanley, aqui, pode estar certo que não foi comprado nos Estados Unidos não. Mas tudo vira história. Mas é uma pena isso aqui ter virado história. Pelo menos tem história. É. Uma história muito legal. É uma história que para a realidade de hoje, né? Hoje muda tudo. Hoje, se você fosse instalar, eu acredito, que se fosse instalar uma Sudantex hoje em Teresópolis, ia ser difícil, porque a política não ia deixar, porque os comerciantes aí, os pequenos, os pequenos não, todos os comerciantes de Teresópolis, com a potência que ela era, eles iam dificultar, porque os empregados que ganham salário mínimo lá, não iam ficar no salário mínimo, vinha para cá e não queria trabalhar com ninguém mais, fora do Sudantex. Isso acontece nesse Brasil por vários lugares aí, rapaz. O cara não deixa entrar. Eu sou de uma cidadezinha aqui perto, que aquilo não cresce de jeito nenhum, é igual rabo de cavalo, só cresce para baixo, porque os fazendeiros lá não deixam. Por que que não deixa? Não deixa porque vai a empresa para lá, vai pagar o cara um salário legal e o fazendeiro vai se ferrar, porque não tem como cobrir o salário. Então na política eles não deixam entrar. E a cidade, e vão vivendo aquela vidinha ali safada. Entendeu?